Todos acharam? Apocalipse capítulo 20, nós iremos ler todo o capítulo, os 15 versículos. Eu irei dizer, essa é a palavra do Senhor, na final da leitura. Todos que creem respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez, invocando a presença de Deus. Apocalipse capítulo 20, diz assim: Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi a alma dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante esses 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a guerra. Elas subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e a terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós já te agradecemos, intercedemos uns pelos outros, e neste momento nós clamamos ao Senhor que nos encha com seu espírito de sabedoria, de entendimento, de temor do Senhor, de espírito que nos fortalece e nos coloca diante de Ti como Teu povo, redimido pelo sangue de Cristo, e isso é agradável aos Teus olhos, ó Deus, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. E o Espírito que habitou e habita plenamente em Jesus Cristo e habita também em nós, ilumine nossos olhos para que possamos entender a Sua palavra assim como ela é. Santifique nossas afeições para que possamos amar a Sua palavra e através dela amar o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E conceda o Seu poder, ó Deus, a nossa vontade e a tudo que nós somos, para que possamos não apenas entender e ouvir a Sua palavra, mas praticá-la, vivê-la, proclamá-la a todas as pessoas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Irmãos, essa passagem é famosíssima por tratar do milênio, esses 1000 anos, onde, no primeiro momento, o diabo é preso, João vê a alma dos que foram mortos, reinando com Cristo por 1000 anos, depois o diabo é solto, e aí nós temos o julgamento final. E vocês sabem, pelo menos os membros da nossa igreja sabem, que
Na história da igreja nós temos 3 interpretações diferentes sobre ela, sobre essa passagem, e cada uma dessas interpretações tem muitas variações. Uma delas se chama pré-milenismo, que é a leitura que vai dizer que essa linguagem aqui ela é literal. Então, de alguma forma, Jesus vai voltar a reinar por 1000 anos aqui nessa terra, ainda que existem variações disso. Depois o diabo vai ser solto de novo, e aí vem o julgamento final. Então o pré-milenismo é a leitura que vai colocar para nós uma leitura literal do texto. As outras 2 escolas, o amilenismo e o pós-milenismo, vão ler isso como uma forma simbólica. O pós-milenismo vai dizer que isso aqui é para o futuro, onde vai ter um grande avivamento no mundo da igreja, ou seja, o diabo é preso, significa esse grande avivamento, e a igreja cresce e de alguma forma domina a cultura humana, o mundo humano, e no fim disso Jesus volta para coroar esse avivamento deste 1000 anos, simbólico, uma grande extensão de tempo. Estou simplificando demasiadamente, isso aqui não é uma escola bíblica, é uma pregação só para nós contextualizarmos dentro da história da igreja essas 3 posições. O amilenismo é a majoritária aqui na nossa igreja, pelo menos. São as interpretações que se colocam diante de nós. Nenhuma delas é herética, você não se torna herege por acreditar em uma ou outra. Elas são possibilidades que a igreja vem colocando para nós ao longo desses 2000 anos de leitura dessa passagem, que não é fácil, ela tem as suas implicações, as suas coisas trincadas nela que tornam talvez um pouco difícil a leitura, mas eu espero que o Espírito nos capacite a dar clareza a essa passagem. Eu não acredito que João foi críptico aqui, ou que ele foi escondido, que ele colocou um mistério que ninguém conhece aqui. Eu acredito que tudo que foi escrito para Apocalipse foi escrito primeiro para aquelas 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3 lá na Ásia Menor, e portanto tudo que João escreve é para que essas igrejas, compostas de pessoas simples como nós, possam entender qual é a mensagem de Apocalipse. Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, triunfa e governa sobre todas as coisas, toda a história, todos os eventos da história, quer seja tragédia, quer seja salvação, tudo está debaixo do controle desse homem que é Deus, que é Cristo Jesus, e que a igreja, por estar unida a Ele, participa do triunfo de Cristo sobre o pecado, a morte, o diabo e seus demônios. Então o texto é dividido conforme está o parágrafo assim. Nós vamos ver 3 coisas sobre Apocalipse 20. Nós vamos ver o que significa Satanás ser amarrado, depois o que significa ele ser solto nesses 1000 anos, verso 1 ao 6, depois verso 7 ao 10, e depois verso 11 ao 15. João coloca para nós de novo, por mais de uma vez ele colocou em Apocalipse a cena do julgamento final, seguindo a sequência aí das visões. Então vamos ler o texto, irmãos, de novo. Apocalipse 20, vamos devagar, palavra por palavra aqui, verso por verso de Apocalipse. Capítulo 20, verso 1 diz assim: Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Agora, por que nós cremos que isso daqui não é literal? Isso aqui é simbólico, meus irmãos e irmãs. E o que significa, qual que é a referencialidade desse símbolo que está colocando aqui para nós? Primeiro, todo o livro de Apocalipse é simbólico, é majoritariamente simbólico. A literatura apocalíptica, enquanto gênero literário, é comunicação de verdade por símbolos. A gente está vendo então que o teor de Apocalipse 1 ao 22, todo o livro é simbólico em sua essência, enquanto João, pensando em como comunicar suas visões, ele escolheu o gênero apocalíptico para mostrar através de símbolos, e a maioria dos símbolos vem do Antigo Testamento, comunicando verdades eternas para nós sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E também, irmãos, toda essa passagem de Apocalipse 20, ela é altamente simbólica. Nós temos um anjo com a chave do abismo, não é uma chave como a que nós temos aqui no nosso carro, da nossa casa, é algo simbólico. Ele está com uma corrente na mão, também é algo simbólico. Não tem uma corrente literal, física, visível, que ele amarra o diabo de alguma certa forma. Não, toda a linguagem que o diabo é chamado de dragão e serpente, para lembrar Gênesis, para lembrar Isaías, toda a carga que João está comunicando para nós aqui, ela é altamente simbólica.
E os 1000 anos, meus irmãos e irmãs, ele sempre aparece no Antigo Testamento de uma forma simbólica, mesmo em literatura não apocalíptica, para falar de um grande período de tempo. Lá em Êxodo, nas leis, Deus fala assim: olha, aqueles que me obedecem eu abençoo até a 3ª e 4ª geração, porque eu sou compassivo, mas aqueles que quebram a minha aliança eu amaldiçoo até a 1000ª geração, ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, você não vai contar 1000 gerações e dizer, não, agora a maldição de Deus ou a bênção de Deus não está sobre nós. Não, Moisés está colocando para nós que por um longo período de tempo, se você desobedecer a ele, é muito provável que os seus filhos, seus netos, a sua descendência também não obedecerão ao Senhor, porque você está quebrando a sua aliança. Os salmos dizem assim: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Isso é obviamente simbólico, não é como se Deus estivesse contando, não, passou agora 24 horas no relógio humano, agora literalmente passou 1000 anos para mim, ou não, passou 1000 anos para mim, agora passou 24 horas, não. O que o salmista está colocando para nós, de forma simbólica, é um curto período de tempo para Deus, é a mesma coisa que um longo período de tempo. Você pode dizer, 1 segundo para Deus é como se fosse milhões de anos, porque Ele está acima do tempo, acima do espaço, e para Ele o tempo é a sua criatura, e 1 segundo para Deus, um dia, 1000 anos, uma semana, 10 milhões de anos, é a mesma coisa, está tudo diante dele, toda a linearidade do tempo, porque Ele está acima do tempo, Ele é eterno, Ele que criou todo o tempo. E no livro de Apocalipse, meus irmãos e irmãs, João usa o número 1000 com seus múltiplos de forma simbólica. Lá em Apocalipse 7, quando ele vê a grande multidão da igreja celebrando a Deus e selada com proteção, ele diz que são 144 mil. O que João fez? Ele multiplicou 12 por 12 para falar da igreja do Antigo Testamento, os patriarcas, os 12 filhos de Jacó, os 12 apóstolos, e multiplica isso por 1000, 144 mil. E aí depois o que ele diz? Que esse 144 mil é uma multidão tão grande que ninguém consegue contar. Ou seja, João está o tempo todo usando os números de forma simbólica, e ele já usou múltiplos de 1000 para falar de forma simbólica. Então aqui, quando ele usa 1000, ele também está falando de forma simbólica de um longo período de tempo. O que equivale, a gente vai ver daqui a pouco, a 3 anos e meio, ou a 1200 e não sei quantos dias, ou a 1 ano e meio, a 18 meses, por aí vai, 42 meses, né? 3 anos e meio. João está usando essas marcações de tempo para comunicar para nós um longo período de tempo onde vai acontecer algumas coisas. E a grande pergunta é: quando então que começa esses 1000 anos simbólicos que João está colocando para nós aqui? Ou em outras palavras, quando que o diabo é amarrado? A gente leu em Lucas capítulo 11, Jesus usando o mesmo verbo amarrar. Ele diz assim: olha, o valente, o homem forte, ele está ali com as suas armas, defendendo a sua casa, defendendo o seu reino, defendendo suas posses, até que chegue alguém mais forte do que ele, até que chegue alguém mais valente do que ele, o vence, o amarra, pega os seus bens e distribui para quem ele quiser. Obviamente, no contexto ali da blasfêmia dos fariseus sobre o diabo e Jesus e o Espírito Santo, o homem forte é o diabo. Então o diabo estava lá vigilante, com todas as suas armas, com todo o seu arsenal, com todo o seu exército de demônios. Ele estava vigiando a sua casa. E o diabo, antes de Jesus, ele tinha uma legalidade que Deus deu para ele sobre muitas coisas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E ele estava lá, até que veio alguém mais forte do que ele, mais valente, um homem mais poderoso, Jesus Cristo, vence o diabo na cruz, o amarra e distribui os seus bens como bem lhe apraza. Jesus, ele é o conquistador do diabo, e ele estrucida o diabo na cruz. Na cruz, o diabo é amarrado. O que significa amarrar? Amarrar é uma forma simbólica de dizer que, em certo sentido, algumas ações do diabo estão restringidas por Jesus. É por isso que Lutero, 500 anos atrás, disse que o diabo é um cachorrinho, é um cão
cuja corrente está com uma coleira e a ponta dessa coleira está na mão de Cristo. O diabo está debaixo da autoridade do Cristo ressurreto e ele está amarrado, está limitado em certo sentido. E a grande pergunta é: em que sentido o diabo está amarrado? O próprio texto responde. Vamos ver, verso 3: lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o diabo está limitado no sentido de não enganar mais as nações, como ele fazia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, fora do arraial de Israel, e ainda assim o diabo ele consegue entrar em Israel e enganar eles o tempo todo. O mundo todo jaz no maligno. O mundo todo estava debaixo do engano da serpente, do engano do diabo. Eles estavam cativos pelo diabo e eles amavam ser escravos do diabo. É por isso que Paulo chama o diabo lá em 2 Coríntios 4 de o príncipe ou Deus deste mundo, porque as pessoas adoram a ele, estavam escravizadas e cegadas por ele. Agora, esse poder de enganar as nações, ele é restringido. Em que sentido, meus irmãos e irmãs? E aí o verso 7 ao 10 vai colocar para nós que o engano dele se traduz em ele reunir o mundo para destruir a igreja. Esse é o texto interpretando-se a si mesmo. Não é que não há mais nenhum engano, o mundo vai virar todo crente, todo cristão, todo evangélico, especialmente da minha denominação, que algumas vertentes vão dizer, e o diabo não vai enganar mais nações em nenhum nível. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo para nós que o diabo ele é amarrado para não enganar mais as nações, para que as nações não destruam a igreja. Então nós temos um duplo sentido aqui que é o mesmo. Primeiro, o diabo não pode mais impedir o avanço do evangelho. O diabo não pode mais cativar todas as nações. Por quê? Cristo vence, Cristo é todo poderoso, e ele outorga o seu poder pelo seu Espírito à igreja, e a igreja marcha em missão de evangelizar todas as nações, e o diabo não pode conosco. O diabo não pode dizer: não, você não vai chegar aqui nesse país tal, por mais fechado que seja, por mais totalitário que seja, e dizer: não vai pregar o evangelho aqui. Não, o Espírito habita em nós e nos capacita a pregar o evangelho, e o diabo não pode impedir o avanço do evangelho neste mundo, e portanto ele não pode juntar todo o mundo para destruir a igreja. Ele não pode destruir a igreja nesses 1000 anos. Jesus disse lá em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso quer dizer que da primeira até a segunda vinda de Cristo não vai haver um segundo neste mundo que não vai haver uma igreja genuína, poderosa, pregando o evangelho em sua fraqueza, em seu testemunho. A igreja marcha triunfantemente e o diabo está amarrado nesse sentido. Irmãos, eu não creio e eu nunca vi uma passagem da Bíblia que fale uma coisa que não exista em outras passagens da Bíblia. Eu nunca vi isso. A gente ensina que a Bíblia é uma unidade, que ela vai ensinar as mesmas coisas de várias formas diferentes. Esse é um princípio muito básico de leitura bíblica. Isso que nós temos aqui em Apocalipse 20 é 1000 anos literais. Essa é a única passagem da Bíblia toda que vai ensinar isso. Então, vamos pensar um pouco. Moisés e todo o Antigo Testamento, todos os profetas que profetizavam sobre o fim, que profetizavam sobre o julgamento final, não falaram uma palavra sobre 1000 anos literais. Jesus, que falou sobre o fim dos tempos muitas vezes, não falou uma palavra sobre 1000 anos literais, que se for literal é uma coisa muito importante. Vão ser 1000 anos literais de alguma forma aqui nessa terra com Cristo, depois já vai ser solto. E nenhum dos apóstolos, Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João no seu evangelho não fala, João nas cartas não fala, Tiago não fala, Judas não fala na sua carta, o autor aos Hebreus não fala, ninguém fala nada desses 1000 anos. E aí de repente, no
penúltimo, antepenúltimo capítulo da Bíblia, João fala que uma coisa muito extraordinária, 1000 anos literais vão seguir aí a vinda de Cristo, e depois o diabo vai ser solto. Então a gente vai ficar lá contando, não, 999 anos, daqui 1 ano o diabo vai ser solto, vamos ficar esperto aqui, vai ser por pouco tempo, depois ele volta. Irmãos, isso é muito folclórico, ao meu ver. Mas se por outro lado, João está ensinando para nós que entre a primeira e segunda vinda de Cristo, nesse milênio, nesse longo período de tempo, o diabo é amarrado para não destruir a igreja. A igreja avança de forma muito com sucesso na proclamação do Evangelho. Nós temos isso em todo lugar da Bíblia, sendo ensinado de novo e de novo. E não somente isso, no próprio livro de Apocalipse, João já falou isso para nós. João, o que a gente está vendo em Apocalipse? João está se repetindo o tempo todo. O próprio João, se a gente pegar só Apocalipse, não diz nenhum versículo o que ele não vai repetir várias vezes depois. Por isso que ele fala de 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. É a mesma coisa, ele se repetindo para firmar a sua verdade no nosso coração e na nossa mente. O que ele disse em Apocalipse 11, que nós já vimos alguns meses atrás, e Apocalipse 12? Apocalipse 11, ele viu 2 testemunhas que por um período de tempo, por 3 anos e meio, profetizam com grande poder, e nada pode parar o testemunho delas, dessas 2 testemunhas. Fogo sai da boca deles, eles podem fechar o céu, de não fazer chover, com base lá no ministério de Elias no Antigo Testamento, com base em Moisés no Antigo Testamento. O que significa isso que nós vimos? É uma forma simbólica de dizer da igreja enquanto organismo evangelizador, enquanto organismo missionário, porque quando a igreja se reunia de 2 em 2 os evangelhos, era para proclamar o reino de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, durante a primeira e a segunda vinda de Cristo, vai pregar o evangelho com poder, e esse poder é tão grande que é maior do que o do diabo, porque é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E aí o que diz Apocalipse 11? Quando encerrar o testemunho, quando o testemunho se completar, a besta, o poder do diabo, vai se levantar, vai juntar todo mundo contra a igreja e vai vencê-la por um curto período de tempo, período mínimo de tempo. Ou seja, não é que a igreja vai deixar de existir, mas a igreja, enquanto corpo missionário, enquanto testemunho público do evangelho, antes de Jesus voltar, vai cessar por causa da intensificação absoluta da aparição do anticristo. Que por sinal, Paulo vai dizer segundo a Tessalonicenses que o anticristo já está no mundo, mas tem alguma coisa retendo ele. É a mesma coisa de Apocalipse 20. O diabo está sendo retido pelo anjo aqui, ou seja, para não destruir a igreja nesse sentido. Quando essa exceção for tirada, ele vai se voltar violentamente contra nós, porque o seu tempo é minúsculo. Alguns momentos apenas de triunfo que ele vai ter, aparentemente. E a Apocalipse fala que no final desse curto período de tempo que a besta vence a igreja quando testemunha, a igreja vai se levantar triunfantemente, ressuscitar dos mortos, e o fim virá. E aí João muda, ele vai repetir de novo Apocalipse 11, ele muda para Apocalipse 12, ele vê a mulher, que é a igreja do Antigo e Novo Testamento, ela dá a luz ao menino, que é Jesus. E aí aparece o dragão vermelho, que é o diabo simbolicamente retratado, para devorar o menino, não consegue, para devorar a mulher, a igreja, ele não consegue. Ou seja, o diabo, como dragão, está diante da mulher, muito mais poderoso do que ela, com a boca aberta, e ele não consegue abocanhar a mulher. Ou seja, ele está restringido, ele está segurado, ele está amarrado nesse sentido. E o que termina esse parágrafo do Apocalipse 12? Só para nós lembrarmos que a gente já viu tudo isso. Diz que os santos, a igreja, triunfam sobre o dragão pelo sangue de Cristo, e o diabo, a partir do momento da morte de Cristo e sua ressurreição, ele é expulso do céu, ele cai do céu aqui na terra. O que isso significa? Que antes, no Antigo Testamento, ele tinha liberdade de ir até Deus e acusar a igreja do Antigo Testamento. Como é possível Davi, Salomão, Moisés, Abraão ser homens do Senhor, se eles são tão pecadores? Só que quando Cristo morre por nós, todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento, não há mais uma palavra de julgamento do diabo para nós.
ele perde esse acesso, ele perde essa legalidade de acusador, e ele é lançado na terra, assim como aquele lançado no abismo. Formas diferentes de dizer a mesma coisa. Ele é lançado, ele perde muito poder, ele não pode mais enganar as nações. Cristo agora, como o homem, é o rei de todas as coisas, e o diabo aqui está preso, está amarrado, está limitado. Ele não pode com a igreja enquanto corpo missionário do Evangelho. Qual que é a implicação disso para nós, irmãos e irmãs? Isso nos deve dar coragem e ousadia para nós pregarmos o Evangelho. É esse o efeito que João quer que aquelas 7 igrejas da Ásia Menor entendam. João está exilado na ilha de Patmos, ele está preso lá. E como nós lemos em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo, nas suas últimas palavras, diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dos mortos, e do Evangelho que eu prego, que é Jesus. E eu estou preso por causa desse Evangelho, Timóteo. Mas Paulo diz: a palavra de Deus não está presa. Mesmo Paulo preso em Roma, mesmo o apóstolo João preso em Patmos, a palavra de Deus não pode ser presa, porque é o diabo quem está preso, é ele que está amarrado, vencido na cruz, e portanto nós podemos marchar com confiança em Deus, no poder do Espírito, e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Sabe aquela pessoa que você conhece, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, seu filho, que parece estar cativo do diabo? Você vê, não tem mais jeito para ele, não vou pregar mais o Evangelho para ele, porque ele está tão cativo pelo pecado, pelo diabo, que não tem mais jeito. Você está ignorando o triunfo de Cristo sobre isso. Ele está cativo do diabo como qualquer outra pessoa, como talvez alguém aqui esteja, como o maior religioso do mundo possa estar. Mas o Evangelho não está preso. Spurgeon vai dizer que nós não defendemos o Evangelho em um certo sentido. O Evangelho é um leão, a gente apenas abre a jaula e o leão vai e destroça a sua vítima. O Evangelho vem, nos mata e nos ressuscita em Cristo Jesus. Basta o quê? Testemunhar. Basta falar com fé, com ousadia, em oração. E se aquela pessoa é uma eleita, o Evangelho vai quebrar essas algemas dela e ela vai ser salva. Nós podemos triunfantemente, com toda a humildade, amor e serviço cruciforme do mundo, pregar o Evangelho, porque o diabo está preso neste sentido específico de não poder parar-nos de alcançar as nações para a glória de Deus. Verso 4 muda um pouco a localidade da visão. Ele vai dizer o seguinte, verso 4: então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi a alma dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Deixa eu explicar isso para nós, irmãos. As primeiras leituras que nós temos dessa passagem vão ter uma leitura, nós falamos de forma um pouco anacrônica, de pré-milenista. Justino Marte no século II, Irineu de Lyon no século II, eles vão entender os 1000 anos como literais. Por quê? Porque eles entendiam que os 7 dias da criação vão se repetir na história em termos de 1000 anos. Então, se Deus criou todas as coisas em 6 dias, quer dizer que o mundo vai durar 6.000 anos. No 7º dia Deus descansou, então vai ter mais um dia de 1000 anos, que é o milênio, e depois todas as coisas serão consumadas por Cristo. O problema é que nenhuma passagem da Bíblia toda fala que o padrão dos 7 dias da criação vai se repetir com 1000 anos depois. Isso é uma inferência deles. Mas, irmãos, a partir do ano 350 até o ano 700, a visão majoritária da igreja é essa nossa que a gente está expondo aqui, que é uma forma simbólica de ver durante todo o período da igreja
pastor chamado Ticônio, um pai da igreja, ele começa a ler dessa forma, e no ano 400 ele publica um livro mostrando que os 1000 anos são simbólicos referentes à primeira e segunda vinda de Cristo e o período entre elas. E Agostinho de Hipona, que é o maior dos teólogos dos primeiros séculos, no começo ele vai concordar com Justino Irineu, ele era pré-milenista entre aspas, mas depois que ele deu Ticônio, ele muda de ideia e ele começa a ensinar que o milênio ele é simbólico. E Agostinho vai dizer que Apocalipse 20, do 4 ao 6, vai falar da igreja enquanto aqui na terra nós somos ressuscitados espiritualmente, essa é a primeira ressurreição, e nós reinamos com Cristo durante esses 1000 anos por meio do Evangelho. Irmãos, isso é verdade, mas não é o que o texto está dizendo. Bem, porque se a gente olhar para a igreja na perspectiva daqui da terra, de fato nós já ressuscitamos dentre os mortos, espiritualmente falando. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus nos ressuscitou com Cristo. E Paulo vai dizer assim: e nós já estamos assentados nas regiões celestiais, reinando com Cristo. O que significa? Que a igreja já reina com Cristo neste mundo, de uma forma cruciforme, moldada pela cruz, pelo amor sacrificial e pelo serviço. Isso é uma verdade da palavra de Deus. Só que, especificamente aqui, irmãos, João está falando da igreja do céu, ok? Porque ele vai dizer o seguinte, verso 4: eu vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar os que estavam sentados nele, e vi a alma dos que foram mortos, degolados por causa de Cristo, e ele viu a alma dos que testemunharam sobre Jesus e que não adoraram o diabo e a besta nesse sentido. Então João, ok, o diabo está preso, ele olha para a igreja triunfante no céu, e ele vê ela viva e triunfante, reinando também com Cristo em tronos, participando do reinado de Cristo, participando da vida de Cristo, participando da realidade celestial, onde Cristo está à destra de Deus. E o que ele vai dizer para nós é que existe uma primeira ressurreição e segunda ressurreição. Primeira coisa que precisa notar: essa é a única passagem da Bíblia que nós temos a expressão primeira ressurreição, segunda ressurreição, primeira morte e segunda morte. É a única. Então João está qualificando para nós aqui, para nós olharmos para as coisas de um determinado ângulo. E que ângulo é esse? Ok, nós já ressuscitamos espiritualmente os mortos, mas o ponto de João é a igreja que morre por causa do Evangelho, ou nós que morremos por não adorarmos a besta. O que vem? João vai dizer assim: olha, depois da primeira morte, se você morre em Cristo, você está vivo com Ele. A palavra ressurreição no grego é viver, estar vivo. Então a primeira vida nossa após a morte é esse estado intermediário, ou seja, o crente fecha o olho aqui e já abre imediatamente no céu com Cristo e reina com Ele durante esse longo período de testemunho da igreja aqui na terra, entre a primeira e segunda vinda. Essa é o primeiro voltar à vida depois da primeira morte. Ele vai dizer: olha, se você está vivo, se você tem essa primeira vida depois da morte, você não vai padecer a segunda morte. E a segunda morte, ele vai dizer que é o lago de fogo, é a condenação eterna. É isso que João está colocando para nós aqui. Ou seja, se você está aqui neste mundo, vivendo para Cristo, testemunhando o Evangelho de Cristo, sofrendo por Cristo neste mundo, a morte vai te encontrar, você vai morrer, a não ser que você seja a geração antes de Cristo voltar, mas a morte vai te encontrar, mas ela não é a palavra final, porque você vai ter a primeira ressurreição, você vai estar vivo, reinando com Cristo, sentado em trono, que é uma forma simbólica de dizer que você está reinando com Ele durante todo esse período. Você não vai estar dormindo, você não vai deixar de existir, não, você vai estar consciente com a sua alma na presença imediata de Cristo e de Deus e dos anjos, reinando com Ele no céu por esses 1000 anos. E se você está lá, você pode descansar, não há mais julgamento, condenação, você só vai esperar a segunda ressurreição, que é a ressurreição do seu corpo. Este corpo que Deus te deu, que é criado bom,
que não é inerentemente mal, como diz a mentalidade grega e pagã, que é bom, este corpo vai levantar dos mortos. E a nossa alma perfeita, que reina com Cristo, vai ser unida de novo ao nosso corpo perfeito, glorificado e ressuscitado, e nós reinaremos com Cristo de fato por toda a eternidade nessa criação restaurada. Isso nos dá esperança, isso nos dá alegria. Verso 6: bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. Você é mais do que feliz se você morre e sofre pelo testemunho do Evangelho. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão durante todo o período extenso de tempo que a igreja aqui ainda está sofrendo e pregando o Evangelho para todas as nações. Em segundo lugar, versos 7 ao 10, o diabo é solto por um curto período de tempo, antes da volta eminente e única e visível de Cristo. Deus vai conceder ao diabo um curto período de poder e de tempo. Ele vai juntar todas as nações, igualzinho em Apocalipse 11, mesmíssima coisa, e vai lutar contra nós. Quando ele diz aqui que ele vai, verso 9, sitiar o acampamento dos santos e a cidade amada, não é Jerusalém geográfica, é a igreja cercada pelo mundo, destruída em seu testemunho pelo diabo, impedida de todas as formas de abrir a sua boca em público para pregar o Evangelho. Ela é cercada, mas olha como é rápido o verso 9: elas subiram por toda a extensão da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou. Quanto que é isso? 1 hora, 1 dia, 1 ano, décadas, não importa. É um sopro de tempo. Verso 10: o diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite. O diabo não vai ser redimido, o diabo não vai ser aniquilado, o diabo vai ser atormentado dia e noite pelo Cordeiro de Deus, pelo nosso Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. A sequência então é: a igreja testemunha, o diabo aparentemente vence ela por um período de tempo, Cristo volta. Quando Jesus volta, irmãos, não vai ter 1000 anos, não vai ter 7 anos disso, 7 anos daquilo, tribulação, arrebatamento secreto, não. A Bíblia é clara em dizer em todo o tempo que quando Jesus voltar, vai ser um evento único, definitivo. Vai acontecer o julgamento final, a ressurreição dos mortos, a condenação dos ímpios com o diabo e seus demônios, a restauração deste mundo, novos céus, nova terra, e nós reinaremos com Cristo. É um ato único, definitivo, consumador. Ele vem, como a gente viu na semana passada em Apocalipse 19, ele vem para vencer e para triunfar sobre todas as coisas, para consumar a vitória que ele já começou na cruz. E aí João encerra esse ciclo aqui de 3 visões, verso 11 ao 15, sobre o julgamento final. Ele vê todos os mortos, justos e injustos. João, ele pode ter visto o seu rosto, o meu rosto. Ele vê essa grande multidão de mortos ressuscitados agora, independente se é grande, se é pequeno, se é livre, se é escravo. Os livros foram abertos, ou seja, tudo o que cada pessoa faz, fala, pensa, é registrado por Deus. Óbvio, o livro é uma forma simbólica de dizer que Deus é onisciente, de que Deus não se esquece, de que para Deus toda a informação da história é como um nada. Isso significa onisciência. E então tem um outro livro, o livro da vida. Então esses dois tipos de livro: os mortos ressuscitados. Só uma palavrinha aqui, a gente viu isso na catequese. Isso é básico, isso é coisa de catequese infantil, muito básico para nós. Eu expliquei isso na catequese ontem. Quando você morre, você abre o olho na eternidade. Se você morre com Cristo, céu. Só que só a sua alma está no céu. Morre sem Cristo, inferno.
só que só a sua alma está no inferno. Ou seja, uma punição e um galardão ainda de alguma forma incompleto. Quando Jesus voltar, todo mundo vai ressuscitar dos mortos. É isso que ele diz aqui na primeira parte, onde ele diz que os outros mortos não ressuscitarão, porque estão no inferno, sendo punidos já, como diz a parábola de Lucas 16 do rico e do Lázaro. Então os corpos são ressuscitados, transformados. O nosso corpo, para suportar, entre aspas, vivermos eternamente na presença imediata de Cristo e não nos deteriorarmos, e o corpo dos ímpios ressuscitado em sua monstruosidade, sem nenhuma graça de Deus, sem nenhuma beleza, sem nenhuma verdade, sem nenhuma bondade que Deus preserva pela sua graça comum ainda. Um corpo preparado para uma eternidade de tormento no lago de fogo. E aí sim, corpo e alma punidos no inferno, corpo e alma se deleitando com Cristo na nova criação. É isso que nós temos aqui. Todos diante do julgamento de Deus. A igreja que já passou pelo julgamento, já foi declarada justa, já participa da primeira ressurreição, a segunda morte não está sobre ela, não há mais uma condenação. Romanos 8 vai dizer para nós que estamos em Cristo. A gente não vai dizer, não, será que Deus vai me julgar? Será que eu vou para o inferno? Será que... E agora? Agora o livro das minhas ações serão desvendados para todo mundo ver. João está dizendo, se você já está com Cristo no céu, quando seu corpo ressuscitar na volta de Cristo, você vai estar lá diante do trono branco, apenas para receber o seu galardão do que você fez neste corpo, pela graça de Deus, em prol do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não há condenação. Por outro lado, se a sua alma estava no inferno durante esses 1000 anos simbólicos aqui, seu corpo é ressuscitado em uma monstruosidade inédita, não há possibilidade de você ser salvo. Deus não vai olhar para você, você fez uma coisa boa aqui, uma coisa boa ali, deixa eu pensar se você vai para o céu ou não. Aí você, não, por favor, deixa o céu. Não existe isso, irmão. Você sabe que não há nenhuma palavra sua contra a palavra de Deus. Você sabe que Deus é justo em julgar você por todos os seus pecados e maldades e iniquidades, por todas as vezes que você ouviu a palavra de Deus e disse não, por viver batizado e mergulhado em iniquidade. Você sabe que você vai para o inferno. Você apenas está esperando a sentença e de fato você ser jogado lá. Apocalipse 20, verso 14, para nós encerrarmos. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. O que João quer causar naquelas 7 igrejas, e que o Espírito quer causar em todas as igrejas da história e em nós aqui especificamente, é esse temor diante de Deus e ao mesmo tempo uma alegria de participarmos da missão de Deus, de alcançarmos os perdidos em todos os cantos da terra, testemunharmos, não temermos o diabo, dizer, não, será que eu testemunho, será que eu prego, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, porque é o diabo que está preso, a palavra de Deus não está, nós somos escravos de Cristo, e Ele nos ordena a pregarmos o Evangelho, a testemunharmos dentro da igreja, fora da igreja, de forma santa, saudável, bíblica, o Evangelho do nosso Senhor, porque haverá o dia em que Deus julgará todas as pessoas pelo homem que Ele ressuscitou dos mortos, nosso Senhor Jesus. A comparação é incomparável, para assim dizer. O galardão que você vai receber por apenas pela fé, viver para Cristo, isso é uma graça de Deus, ou viver para você mesmo, uma vida miserável, inútil, vazia, podre, se maquiando de esperanças, enganando-se a si mesmo, gastando dinheiro, comprando coisas, adorando o diabo,
adorando o pecado, você sabe que você merece o lago de fogo, e é para lá que você vai. Não é causar medinho em vocês, a gente não precisa disso, é apenas o que vai acontecer, de forma simples. Jesus volta, acabou. Acabou para você, que será lançado no lago de fogo e será atormentado dia e noite pelo Cordeiro de Deus, que você está neste momento rejeitando, ou para nós que vivemos para Ele e morremos por Ele, é apenas o começo de uma eternidade da segunda ressurreição. Amém? Vamos orar e participar da ceia do Senhor. Senhor, a Tua palavra é simples e é clara, porque ela nos mostra o caminho de salvação que há em Cristo Jesus, pela fé no Seu nome, em quem Ele é e o que Ele fez por nós. É nós que inventamos muitas artimanhas para distorcermos a Sua palavra. Te louvamos pelo Seu Espírito que nos dá clareza, nos dá humildade de reconhecermos que nós não somos o topo da cereja das igrejas, pelo contrário, nós somos a mais fraca, e é por isso que em nossa fraqueza nós nos voltamos desesperadamente para a Sua palavra, como nossa única autoridade final de fé e prática. Que o Senhor empodere a Sua igreja, para podermos pregar o Teu Evangelho, enquanto aquele cão ainda está algemado, e no momento que ele for liberto, que o Senhor capacite a Sua igreja que estará aqui, ó Deus, a morrer pelo Evangelho de forma alegre, porque Cristo já venceu a morte. E o que nós faremos agora no banquete da ceia é apenas um vislumbre, uma antecipação daquele grande banquete festivo que será o novo céu e nova terra, nas bodas do nosso casamento com o Teu Filho, ó Pai, pelo Seu Espírito. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Estamos alegremente aguardando a Sua vinda. Em Teu nome nós oramos. Amém.